Estava brincando com a Dainha, ela me perguntou o que eu iria pregar, né? Eu falei, eu vou pregar o Evangelho. Daí ela falou, bom, mas você não prega sempre? Prego sempre o Evangelho, mas hoje eu vou pregar sobre o Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo como falou comigo. Deus começou a me mover nesse sentido, quando eu ouvi de uma maneira bem especial a pastora Janete falando a respeito disso no estudo do Novo Testamento, na escola ministerial, falando a respeito do Evangelho como poder de Deus. E aquilo me marcou fortemente. Já falamos aqui, mas eu quero falar contigo nessa noite a respeito do Evangelho, a respeito do que compreende esta boa notícia da salvação. Romanos 1:16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeira parte do versículo. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você crê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Se você está muito alegre por ter recebido o Evangelho, por viver o Evangelho, nessa noite que o Espírito Santo de Deus te leve, te conduza à alegria da salvação, te conduza a afirmar os passos, te conduza a saber o que compreende o Evangelho e que diferença o Evangelho verdadeiro precisa fazer na minha vida e como eu preciso espalhar esse Evangelho. E talvez, se você vai ouvir algumas coisas nessa noite, eu clamo que isso realmente aconteça, o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração, para que você se renda verdadeiramente a esse Evangelho, e você perceber e dizer, olha, talvez eu não esteja vivendo isso, talvez essa experiência de conversão, essa experiência que é o poder de Deus atuando na minha vida, ainda não tenha acontecido. Eu clamo que você fique com os teus ouvidos espirituais abertos para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, esse é o meio que Jesus utilizou no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Enquanto estivermos aqui na terra, temos essa missão de pregar o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Quando a gente fala em Evangelho, a gente está falando a respeito de boa notícia, falando a respeito de uma notícia de vitória. Essa palavra era usada quando voltavam-se da guerra vitoriosos, e eles falavam a respeito disso, pregavam o Evangelho, pregavam uma boa notícia. Olha, vencemos a guerra, vencemos a batalha, algo muito bom aconteceu. Eu quero dizer que o Evangelho é a boa notícia, porque o Evangelho é o próprio Jesus. Jesus vindo a essa terra é o poder de Deus para que nós possamos crer e sermos salvos. Jesus é a resposta de Deus para esse mundo. Jesus é aquilo que mudou tudo. Não mudou simplesmente a história em antes de Cristo, depois de Cristo, mas mudou tudo. Jesus fez com que todas as coisas do passado e do futuro convertessem-se para Ele. Aqueles que foram salvos no passado olhavam para Jesus profeticamente. Aqueles que hoje recebem a Jesus olham aquilo que Ele já conquistou no passado e podem viver por meio dessa fé em Jesus. E essa boa notícia, esse Evangelho, que é o fato, olha, Jesus veio a essa terra, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, e está com Deus e voltará para nos buscar. Este Evangelho, essa boa notícia, tem movido milhões e milhões e milhões de pessoas no decorrer dos séculos. Essa boa notícia tem transformado situações de uma maneira incrível. Tem mudado não só o exterior, mas principalmente o interior, trazido salvação, trazido vida. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, para nos trazer vida, e vida com qualidade, vida do tipo de Deus, vida eterna. É o que Ele veio trazer, é o que Ele veio fazer. E a gente vê que este Evangelho tem transformado situações, tem transformado pessoas no decorrer de todos estes séculos depois de que Jesus veio até aqui. Tanto já foram perseguidas pessoas por pregarem o Evangelho, tantas pessoas morreram
por causa deste evangelho. Tantas pessoas sofreram torturas por causa deste evangelho. Tantas pessoas foram expulsas das suas casas, foram para a cadeia por causa deste evangelho. Tanta gente hoje em dia tem sofrido perseguições nos países islâmicos, no Oriente, em muitos lugares, por conta da pregação deste evangelho. E eu quero te dizer que isso acontece porque esse evangelho é o poder de Deus. Porque esse evangelho é a salvação de Deus se apresentando a você. E ele tem poder de transformar tudo. O evangelho tem poder de mudar tudo. Começando por você, começando pela tua eternidade, passando pelas situações da tua vida, se espalhando aos outros e tem poder de transformar o mundo. Por isso que o inimigo não deixa barato, por isso que existe tanta perseguição por aí, naqueles que buscam o evangelho. Nós, pela graça de Deus, moramos num país em que temos liberdade de pregar o evangelho. Eu tenho liberdade de dizer para vocês, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, não tem outro jeito, não há outra solução para você. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro. Somente Jesus tem o poder de te salvar, de te curar, de restaurar a tua vida e te fazer andar em paz para com Deus. Temos liberdade disso. Mas talvez, pelo fato de termos liberdade de falar, de pregar a respeito desse evangelho, eu digo nós, como nação brasileira, nós como mundo ocidental, não temos levado o evangelho a sério como deveríamos levar. Não temos conseguido experimentar tudo aquilo que o evangelho tem para nos mostrar, para nos ensinar e para transformar nas nossas vidas. O convite do Senhor para você nessa noite é que você abra o teu coração para ser movido a experimentar e a viver por este poder de Deus. Essa oração que eu fiz aqui no começo, tantas vezes nós sabemos aquilo que é certo e fazemos o que é errado. Mas se nós entendemos o evangelho, se nós entendemos aquilo que Jesus veio fazer, cada vez mais nós vamos chegar perto de Deus. E cada vez mais nós vamos nos afastar do pecado, porque o pecado afronta a santidade de Deus. Deus é tão santo, Deus é tão poderoso que o pecado afronta essa santidade, desafia a santidade de Deus. E do mesmo jeito que Deus é bom, Deus é justo. E Deus, por ser justo e por ser bom, enviou Jesus como a grande e única chance para a salvação da humanidade, que estava perdida e estava afastada dele. E quando nós aproveitamos esta chance, que é única, porque Jesus veio uma só vez e o seu sacrifício é suficiente, quando nós aceitamos essa verdade, muda tudo na nossa vida, no nosso interior e no nosso exterior, na nossa eternidade e na nossa realidade aqui. Tudo muda, tudo se transforma, a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de saber aquilo que é a verdadeira alegria, aquilo que mais importa. O evangelho é aquilo que nos diz que no meio de um mundo que prega a felicidade a todo custo, e o que mais importante é ser feliz, e o que mais importante é você acreditar em você mesmo, o evangelho é aquele que vem na contracultura e diz, o mais importante não é você ser feliz do teu jeito, o mais importante é agradar a Deus. O mais importante é viver para Ele, o mais importante é experimentar aquilo que Ele tem para a tua vida. O mais importante não é que você acredite em você mesmo, o mais importante é que você creia nele, porque crendo em você mesmo não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Então, você precisa se enxergar em Deus, você precisa acreditar em você em Deus, você precisa ser alegre em Deus, Ele é a primazia. Nós somos criados por Ele, para o louvor da sua glória, existimos por causa dEle, vamos correr para Ele, vamos viver todos os nossos dias e um dia haveremos de prestar contas a Ele. Esse é o Evangelho que nos salva e que tem poder. Isso é isso que a Bíblia nos diz, que o Evangelho é o poder de Deus. Poder vem da palavra grega dinamis, da qual deriva em português palavras como dinamite. E poderíamos dizer que, como o dinamite é uma explosão e causa uma grande diferença onde é utilizado, assim também é o Evangelho. Assim também é o poder de Deus em atuação. É como um dinamite que explode, pá!
e quebra toda ação maligna, já que Jesus disse: eu vim para destruir, a Bíblia diz, Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então o Evangelho é como um dinamite que quebra a cegueira espiritual, que explode com as nossas próprias convicções, que explode com as nossas próprias ideias, e que nos mostra que mais importante do que as nossas ideias são as ideias dele. Também da palavra dinamis, que é o poder, que essa ideia de poder vem a palavra dínamo. Dínamo é aquele negócio usado para gerar energia, né? É muito utilizado antigamente nas bicicletas, rodava para gerar energia, mas qualquer força que girando cause energia é chamada de dínamo. Poderia dizer que o Evangelho, que o poder de Deus é o dínamo, é o poder, é a geração de energia para que você possa experimentar o melhor de Deus na tua vida, aqui e na eternidade. É um Evangelho que transforma, que muda tudo, Mas o propósito do Evangelho, o propósito da pregação do Evangelho é a salvação. Diz aqui, é o poder de Deus para quê? Para quê? Sim, para que nós possamos tratar melhor uns aos outros. Sim, para que nós possamos crescer nas nossas vidas em todas as áreas. Mas primariamente, para que existe o Evangelho? Para salvação, diga salvação. Salvação de todo aquele que crê. Paulo pregava primeiro para os judeus, depois para os gregos, ou seja, os gentios, aqueles que não eram judeus, por isso o Evangelho chegou até nós. Então a salvação de todo aquele que crê. A igreja existe primeiramente para pregar a salvação, para mostrar a relevância de Jesus para esse mundo. E dentre todas as coisas que Jesus faz, já que a sua obra é completa, já que a sua salvação é ampla, já que influencia em todas as áreas da nossa vida, mas existe uma área que é a principal, é a salvação. Jesus veio para salvar o que estava perdido, eu, você, todos nós estávamos perdidos e Ele veio para salvar. Então a igreja, primeiramente, existe para mostrar para você que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, todo evangelho, tudo aquilo que é pregado, deixando de lado essa parte, é um evangelho pela metade. É um evangelho pseudo-evangelho, é um evangelho que não é completo. Então quando se fala a respeito de outras boas notícias, e que são ótimas, e que são excelentes, mas em detrimento dessa, ou quando essa boa notícia da salvação, que eu estava indo para o inferno e agora posso ter acesso a Deus e a salvação eterna, ele é um evangelho pela metade. E é necessário que nós conheçamos e, mais do que conheçamos, experimentemos o que é viver este evangelho de verdade, essa salvação, o poder de Deus, para que eu e você possamos ser salvos, para quando acabar a nossa vida aqui, aquilo que é principal seja mantido no lugar principal, aquilo que é principal, que é a minha salvação e a tua salvação. Amém? Para exemplificar, para a gente poder entender alguns pontos centrais deste evangelho que muda tudo, desse evangelho que transforma todas as coisas, esse evangelho, essa boa notícia de Jesus, convido você a abrir Atos, no capítulo 3, Atos, no capítulo 3, versículos 13 adiante. Atos capítulo 3 conta, a partir do versículo 1 já, ele começa a contar a história lá do começo da igreja, há pouco tempo que o Espírito Santo havia descido no dia de Pentecostes, e todos eles haviam sido cheios e haviam pregado o Evangelho, e já muitas pessoas tinham crido nesse Evangelho, tinham arrependido-se dos seus pecados, e aí Pedro e João foram para o templo, que naqueles dias era onde eles se reuniam, e lá aconteceu uma maravilhosa cura de um aleijado que estava por lá, de alguém que estava sempre mendigando lá à porta do templo, e ele foi curado, e todo mundo estava acostumado com aquele homem lá, sofrendo, mendigando à porta do templo, e ele foi curado totalmente, e muitas pessoas
começaram a correr e chegar perto de Pedro e de João e atribuir a eles aquela cura, e ficaram impressionados com aquilo que tinha acontecido, já que sabemos que era o poder de Deus naqueles dias em atividade para que as pessoas pudessem crer, e as pessoas começaram a se interessar por aquilo que estava acontecendo. E então Pedro aproveita essa oportunidade para pregar o Evangelho, para falar a respeito da salvação. Vamos ler a partir do versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. O apóstolo Pedro aproveitou essa situação, essa chamada de atenção daquelas pessoas ao redor deles, por aquilo que tinha acontecido, por uma grande obra de Deus, de cura naquele momento, para pregar o Evangelho. E algumas coisas eu quero chamar a tua atenção. No versículo 13, diz que Deus, aplicando naquele povo que conhecia esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Quando diz que Deus glorificou Jesus, quer dizer que Deus demonstrou através dele a sua glória, que Deus derramou sobre ele a sua glória para uma missão. E a verdade que eu quero trazer para você nesse versículo é que Jesus tem poder para mudar a sua vida. Primeira coisa que nós precisamos entender do Evangelho: Jesus tem poder para mudar a sua vida, a sua, a minha e a vida de todo aquele que crê e se entrega a Ele. Ele é o próprio Deus que veio a essa terra, e Ele tem poder. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Ele tem poder para nos mudar de reino. Ele tem poder para nos alcançar em qualquer situação. Ele glorificou Jesus para que Jesus pudesse salvar, resgatar, redimir, alcançar toda a raça humana, todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que se entregam a Ele. Tem um ditado, né, que diz, olha, pau que nasce torto, morre torto. Nunca se endireita, né? Não é assim? Mas a verdade é, olhando para Jesus, que pau que nasce torto pode se endireitar sim, não precisa morrer torto, porque Jesus era um carpinteiro muito bom e tem poder de consertar. Amém? Essa é a verdade. Não precisa. Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Jesus pode e vai transformar se você abrir teu coração. Se você abrir tua vida, Ele tem poder. Precisamos crer nisso. Não olhar para Jesus como, simplesmente um homem muito bom que passou por essa terra e nos ensinou a amar uns aos outros. Sim, Ele foi um homem bom que passou por essa terra, porque Ele era 100% homem e 100% Deus. Sim, Ele ensinou a amar uns aos outros. Sim, Ele fez um monte de coisas boas. Mas muito mais do que isso, a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, quer dizer, o próprio Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, experimentou tudo aquilo que Ele precisava experimentar aqui como ser humano, e venceu e tem poder para nos transformar.
Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Sabe, Jesus tem poder para transformar o teu interior e o teu exterior. Tem poder para transformar o teu coração. Lá em Ezequiel fala assim, olha, virão dias, falando a respeito de Jesus, em que Ele transformará um coração de pedra em um coração de carne. Ele diz assim, olha, você que está com o coração duro, você que está preso, você que está cego espiritualmente, todos nós, a humanidade toda, cega diante dessa verdade, eu vou transformar. E Jesus veio com essa proposta de transformação, de mudar o nosso coração, mudar o nosso interior, fazer o nosso espírito ter vida, porque nós sem Deus estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E juntamente com essa vida eterna que Jesus nos traz, Ele traz também transformação para diversas áreas da nossa vida. Seja qual for o teu problema, qual for a tua situação da tua mente, do teu coração, das tuas emoções, atribulado, cansado, sobrecarregado, talvez triste, talvez sem saber por que está fazendo nesse planeta, talvez sem entender por que acontece tanta coisa ruim neste mundo, talvez preocupado com tantas coisas, talvez atribulado pelo próprio inimigo, talvez deprimido, talvez sobrecarregado de pesos, sobrecarregado de pecado. Jesus tem poder para transformar a tua vida. Tenha fé, porque Ele tem poder para reverter a tua situação, seja ela qual for. Seja você alguém que está se aproximando de Jesus agora, seja você alguém que conhece o Senhor, a verdade para você é a mesma. Jesus tem poder de transformar a tua vida, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Sabe, nem tudo que você quer vai acontecer do teu jeito. A vontade de Deus é muito superior à nossa vontade. Aquilo que Ele tem para nós é muito superior do que aquilo que nós possamos imaginar, ou medir, ou mesmo almejar. Mas eu preciso confiar e saber que Deus tem poder, e Deus tem o melhor para mim. Deus não só tem o melhor para mim, como Ele deu o melhor por mim, sendo que Ele deu o seu único filho, aquilo que Ele tinha de melhor, para que eu possa alcançar a vida eterna. No meio dessa história, em que nós, como humanidade, nos afastamos de Deus, o inimigo entra como um aproveitador, entra no meio do caminho, a Bíblia diz, vindo para roubar, matar e destruir. Entra como alguém que se aproveita da situação da humanidade afastada de Deus, para tentar subtrair, para tentar roubar, para tentar impedir a humanidade de usufruir daquilo que Deus tem de melhor. Mas Jesus disse, falando a respeito de Jesus, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Romanos 16:20 diz assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Em breve, esse dia vai chegar, mas enquanto esse dia não chega, que isso acontecerá de uma vez por todas, isso acontece todas as vezes que eu me rendo ao Senhor, e que eu creio nele, e que eu deixo esse evangelho fazer diferença na minha vida. Amém? Versículo 14 diz assim, capítulo 3, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Está falando aqui de quando aquele povo que estava lá diante de Pilatos, e Pilatos fez a proposta, olha, vocês querem que eu liberte quem? Esse Jesus, a quem chamam o rei dos judeus, ou Barrabás, que era um bandido comum? As pessoas escolheram Barrabás, as pessoas escolheram libertar o assassino, e prenderam e executarem a Jesus. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. O que eu quero dizer com esse texto é que, falando com o contexto de toda a humanidade, todos nós somos a razão de Jesus ter sido morto. Sabe, aqueles homens naquele dia escolheram Barrabás, escolheram prender Jesus e libertar o bandido. Mas a humanidade, isso só mostra que a humanidade por si só,
não sabe escolher entre o certo e o errado. A humanidade por si só tem uma capacidade incrível de mandar matar Jesus e libertar o bandido. Parece que, posicionalmente falando, a gente faz isso todas as vezes que nós não cremos naquilo que Jesus veio fazer. Eu quero dizer para você que foi a morte de Jesus que trouxe vida para você. A morte de Jesus trouxe vida para você. Mas não foram os cravos lá que prenderam Jesus na cruz. Acabamos de sair de um momento de Páscoa em que falamos a respeito de ressurreição. Não foi os cravos nas mãos e nos pés que prenderam Jesus, não foi a força daqueles homens, não foi a traição de Judas, isso tudo foram meios humanos pelos quais isso aconteceu, mas Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então o que segurou Jesus naquela cruz foi o meu pecado e o teu pecado, porque Ele tomou sobre si. O meu e o teu. Não podemos olhar para aquelas pessoas e dizer, olha, mas se fosse eu chegasse naqueles dias, eu nunca mandaria soltar Barrabás e prender Jesus. Mas eu quero te dizer que todos nós já fizemos isso, quando nós, tantas e tantas vezes, escolhemos viver uma vida independente do Senhor. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho fala de salvação, mas fala de pecado. Por quê? Porque ninguém pode se achar justo, ninguém pode achar que é bom, ninguém pode achar por si só que consegue alguma coisa. Nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós merecíamos castigo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou na humanidade por meio de um só homem, dessa forma também o pecado se espalhou a todos. Quer dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não escapa a ninguém, não escapa eu, não escapa a você. Todos nós carecemos e precisamos da glória de Deus. Toda a nossa tentativa de dizer, mas eu sou muito bom, eu não mereço que falem isso de mim. Eu não mereço dizer que eu sou pecador. Olha só, tem tanta gente fazendo tanta coisa errada nesse Brasil e nesse mundo. E tem mesmo, tem tanta coisa, isso é a consequência do pecado. O que é o pecado? Independência de Deus, mas eu e você estamos incluídos nessa lista de pecado, essa lista daqueles que pecaram e que precisam da glória de Deus. Para eu entender a boa notícia, eu preciso entender a má notícia. Para eu entender a boa notícia da salvação, eu preciso entender do que eu fui salvo. Eu fui salvo de uma vida independente de Deus, porque Deus é bom, Deus é bom, mas ao mesmo tempo Ele é justo. E todo aquele que não crer será condenado. Todo aquele que não crer será condenado. Porque Deus é justo, faz parte do caráter de Deus a justiça. E a justiça de Deus foi executada em Jesus, para que não precisasse ser executada em você. Essa é a beleza do Evangelho. Quer dizer, Deus se satisfez com Jesus pagando o preço no teu lugar. Senão todos nós mereceríamos viver afastados de Deus por toda a eternidade, porque nós não somos dignos, nós não somos santos, nós somos pecadores longe do Senhor. Mas Deus satisfez a sua justiça por meio de Jesus. Romanos 5,1 diz, nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Quer dizer que antes estávamos em uma situação de intriga, de guerra, de briga contra Deus, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 59, não é que os olhos do Senhor estejam cegos para não ver, os ouvidos do Senhor surdos para não ouvir, ou o braço do Senhor encolhido para que não possa salvar, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a gravidade do pecado. O pecado, a independência em relação a Deus nos afasta dele, e eu preciso entender, eu sou um pecador que preciso de um Salvador. Eu não sou alguém bonzinho que quer aprender como as coisas fazem, para fazer as coisas mais bem feitas. Eu sou um pecador que preciso de salvação. Essa é a verdade do Evangelho. Eu sou um pecador que preciso de salvação. Eu sou, você é. Todos aqueles que nasceram nessa terra são, a não ser Jesus, que não tinha a semente do pecado, mas foi a semente do próprio Deus que o gerou. Sem pecado ele viveu, e por isso ele satisfez
a intriga, ele pagou o preço diante de Deus e disse: olha, não, vocês não devem mais nada se vocês crerem que o meu sacrifício foi suficiente para apagar e para cancelar os pecados de vocês. Pela morte de Jesus, eu e você podemos ter vida. Eu sei que você já sabe disso, mas eu clamo que o Espírito Santo de Deus te dê a noção da importância disso na tua vida e como isso muda tudo. Eu tenho dito aqui, o Evangelho muda tudo porque muda de verdade. Não tem como eu sair daqui igual se eu sei que Jesus morreu por mim e aquela morte era para ser minha, mas não é mais. Não tem como eu sair daqui e olhar para as pessoas igual, e olhar para o mundo igual, olhar para minha esposa, para minha filha, para o meu trabalho, olhar para nada ao meu redor igual, porque o Evangelho muda tudo. Porque o Evangelho transforma de dentro para fora, porque o Evangelho tira um pecador do inferno e leva para o céu. O Evangelho faz isso. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, o convite do Senhor é: creia, creia, para que você não precise experimentar a justiça lá no fim, porque Jesus já experimentou no teu lugar. Veja a grandeza disso. Você não precisa experimentar a justiça lá no fim, porque Jesus já experimentou no teu lugar. Você não precisa ir para o inferno, porque Jesus pagou o preço para que você não precise ir. Isso tem que mudar tudo na minha vida e na tua vida. Isso tem que mudar tudo. Isso precisa mudar tudo na nossa existência. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso aqui no versículo 19, ele vai para a chave de tudo isso e diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabe qual é a chave de tudo isso? Arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há evangelho. Um evangelho que não conduz ao arrependimento não é evangelho. Porque eu preciso crer que sem Jesus eu não sou nada, e eu preciso crer que as minhas melhores obras, como diz a Bíblia, são como um paninho sujo perto da santidade de Deus. Não porque Deus não gosta de você, mas justamente porque Ele te ama, Ele te mostra que você precisa dEle. E mediante o arrependimento, nós alcançamos a salvação. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Quando Pedro fala aqui no primeiro discurso, em Atos 2, ele diz: arrependam-se e creiam. Quando diz aqui no capítulo 3, no segundo discurso, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. O Evangelho sempre vai passar pela palavra arrependimento. Sabe o que é arrependimento, gente? Arrependimento é a constatação da santidade de Deus e da nossa situação. Arrependimento é uma dor profunda por ter pecado contra Deus. Não uma dor que eu me faça doer, porque Jesus já pagou todo o preço no meu lugar, Ele já sofreu fisicamente tudo aquilo que Ele precisava sofrer, mas uma constatação do tamanho do amor de Deus ao enviar Jesus, ao dizer: arrependam-se e creiam, para que vocês possam ter acesso a isso. Arrependimento é voltar-se para Deus. Arrependimento é converter-se. Converter não é mudar de religião, gente. Não é simplesmente isso. Passa por isso, muitas vezes passa, mas não é simplesmente isso. Converter-se não é dizer simplesmente: eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja. Arrepender-se é constatar que precisa haver mudança de vida. Arrepender-se é constatar: eu não merecia, mas Jesus que não merecia salvação, mas Jesus que não merecia o castigo, sofreu esse castigo no meu lugar, para que hoje eu possa alcançar a vida. Isso tem que fazer diferença na minha vida. Arrependimento. Ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Jesus já veio. Jesus já veio. Jesus já pagou o preço. Jesus já viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Mas hoje eu preciso receber o Evangelho. Eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso saber que sem Jesus eu sou pecador, mas se mediante arrependimento, esse refrigério, esse tempo de descanso da parte do Senhor, tem acesso à minha vida. Tem acesso à minha vida.
O arrependimento é como uma chave que abre o caminho para todas as bênçãos de Deus, sendo a maior delas a salvação. Arrepender-se é mudar de posição na mente. A Bíblia usa uma palavra que em grego é metanoia, significa mudança de mente. Significa, olha, você pensava de um jeito, você decide pensar de outro. Mudança de mente é assim, a minha vontade é uma e a vontade de Deus é outra. Quem que tem que mudar? Sou eu. Quando eu penso uma coisa e a Bíblia diz outra, quem que tem que mudar? Sou eu. Mas muitas vezes a gente não muda, por isso precisamos de arrependimento. Primeiro arrependimento para a salvação, que é o arrependimento de viver uma vida independente de Deus. E depois a Bíblia diz que é o arrependimento das obras mortas. Quer dizer, das obras que não levam a gente para lugar nenhum, que não fazem a gente crescer, que nos afastam de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, e os seus filhos, que são os pecados, nos afastam de Deus. Precisamos nos arrepender, precisamos chegar muito mais perto do Senhor, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, mas a nossa parte tem que ser feita. Arrependam-se e convertam-se. Para quê? Para que você possa ser chamado filho de Deus. Evangelho é o poder de Deus para te tornar filho. De criatura você se torna filho pelo poder de Deus. Evangelho é dizer isso, eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava sem rumo, como uma ovelha sem pastor, mas agora eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu posso dizer, eu estava sem rumo, indo para o inferno, mas agora eu tenho a minha salvação garantida no Senhor. É tempo de salvação, gente. A Bíblia chama esse tempo que a gente vive, do dia em que Jesus estava aqui, nos dias de Jesus, no dia em que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, até o dia que Jesus voltará, a Bíblia chama de tempo da graça. Tempo da graça quer dizer, basta você se voltar para o Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Olha, é como a Bíblia diz, olha, então, Jesus está batendo na porta, é preciso abrir. Jesus está aqui, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de quem? Todo aquele que crê. O que eu preciso fazer? Qual é a minha parte diante disso? Eu preciso crer, eu preciso viver aquilo que eu creio, eu preciso caminhar para isso. Versículo 22 deste capítulo diz assim, não é o 22, versículo 21, 20 e 21. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Evangelho também fala a respeito da volta de Jesus. Evangelho também fala a respeito daquilo que a Bíblia chama de expectativa feliz de todo cristão, que é, olha, um dia, ou eu vou viver meus dias aqui nessa terra até que o Senhor tenha, e eu partirei, eu vou morrer em carne, mas eu ressuscitarei no dia que o Senhor voltar, ou eu estarei vivo aqui, e o Senhor virá com os seus anjos, e todo olho verá, e assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, a Bíblia diz. Todo olho verá, todos saberão que Ele está chegando, e Ele voltará e nos levará para junto com Ele. A Bíblia diz, Jesus falando, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Evangelho fala a respeito de futuro, fala a respeito de eternidade, fala a respeito de vida. Evangelho fala a respeito da grandeza de Deus, de quem Jesus é. Fala a respeito da situação do homem sem Deus, do pecado. Fala a respeito da necessidade de arrependimento e também fala a respeito daquilo que ainda está por vir, que é a volta de Jesus. Quando você pregar o Evangelho, você precisa saber dessas coisas. Quando você quer experimentar o Evangelho, você precisa saber dessas coisas. Sabe qual é o resultado? Olha o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois que eles pregaram, olha só o que aconteceu. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos.
agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Quer dizer, eles pregaram o evangelho, falaram a respeito da verdade e o que acontece? A Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. É loucura, é doido. É doido para aqueles que não entendem espiritualmente. Para aqueles que não conseguem olhar para a grandeza daquilo que loucura que eles estão falando aí. Onde já se viu falar umas coisas dessas? E naqueles dias, como eles eram muito apegados à religião e os símbolos da religião, e eles foram e simplesmente jogaram os apóstolos na prisão. Mas olha só o que aconteceu. Em vez de eles ficarem desmoralizados, ao invés de ninguém mais acreditar naquilo, olha o que aconteceu. Versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Apóstolo preso, apóstolo não preso, humanamente falando, se as pessoas acham bonito ou não acham, se acham loucura ou não acham, o fato de você entender as verdades de Jesus, o fato que o evangelho que salvou esses 5.000 lá no começo e que não se importaram com aquilo que os outros iam pensar, continua salvando nos dias de hoje. Essa salvação está disponível para mim, está disponível para você.